Você se esconde de Deus? Comentário de Mário Persona. Nós vemos que Jonas está na mesma cidade que Pedro estava, que Pedro também tinha as mesmas resistências que Jonas tinha, e Jonas quer fugir. E ele encontra, então, ele quer fugir da presença do Senhor para Tarsis. E ele desce a Jope, acha um navio que ia para Tarsis, paga a passagem, desceu para dentro do navio. Isso é mais ou menos quando você está com medo de alguma coisa, você deita na cama e puxa o cobertor por cima da cabeça, né? Porque esse detalhe de descer para dentro do navio, é importante entender que navio naquele tempo eram aquelas barcas que você vê nos filmes. Tinha uma vela, né, em cima, mas tinha um monte de remos. E os caras ficavam lá no porão remando, né? Remando o navio. Porque não tinha motor, não tinha nada disso. Era uma vela que ajudava, as velas não eram perfeitas ainda não tinham as velas perfeitas como existiriam mais tarde. Provavelmente era uma vela retangular, essa do barco, e era um grande barco só. Né? Hoje nós nem chamaríamos de navio. Dificilmente seria um lugar bom para você se acomodar no porão. Devia ser um lugar muito fedido, cheiro de peixe, cheiro de mercadorias que eles levavam, e de remadores transpirando, suando. Mas ele desce para dentro do navio, ou seja, ele está fugindo do Senhor. E quando você foge de Deus, o que você faz? Você quer se esconder de Deus. Ele está puxando o cobertor por cima da cabeça. E esse é o estado do ser humano. Essa é a condição com a qual nós viemos ao mundo. Todas as pessoas estão pagando para fugir de Deus. Pagando para fugir de Deus. Aqui não fala nada de que ele tivesse que pagar para ir a Nínive, mas nós vemos que ele teve que pagar para fugir da missão que o Senhor deu a ele de ir a Nínive, pregar arrependimento para aquele povo de Nínive. Então todos nós viemos ao mundo na condição de fugitivos de Deus. O que é fugir? O que é uma pessoa que foge de Deus? É um pecador. É um pecador. Quando você fazia uma coisa errada, você não fugia da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua avó, da professora, você fugia. Fugia, porque você fez coisa errada, você tem que fugir. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, o que eles fizeram? Eles tentaram cobrir o pecado com folhas de figueira, que era uma bobagem, porque não cobria coisa nenhuma. Tentaram se fazer uma vestimenta, né? Entenderam que estavam agora nus na presença do Senhor, porque eles não tinham nada para apresentar a Deus. Até ali eles não tinham percebido isso. O pecado é que trouxe isso à tona. Eles deviam viver sempre na dependência de Deus. Adão e Eva foram feitos para viver na dependência de Deus. Deus daria tudo a eles, como tinha dado tudo que eles necessitavam, era para eles. Eles podiam desfrutar do Jardim do Éden, viver maravilhosamente bem ali, de camarote, e nem se preocupar em olhar para ver se estavam vestidos ou nus, porque para eles não fazia qualquer diferença isso. Porém, no momento em que eles pecam, eles são despidos. Eles são despidos, eles se percebem despidos. Ou seja, eles não tinham neles próprios capacidade alguma. Tudo que eles tinham até ali vinha de Deus. No momento que eles rompem essa comunhão com Deus, eles rompem também a comunhão com a fonte de todo o bem. E não só isso, eles querem fugir de Deus, eles se escondem entre as árvores do Jardim do Éden, na sua fuga de Deus. Como se Deus não soubesse, né, onde eles estavam. Quando o Senhor lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, fala, Adão, onde estás? Ele não está perguntando, Adão, onde estás, no sentido geográfico da coisa. Né? Eu estou aqui atrás da árvore tal, do lado da pedra tal. Não. Ele está falando, é uma pergunta retórica, aquela pergunta que a pessoa faz, não que ela espere uma resposta, mas ela faz para revelar algo. Onde estás, Adão? Onde estás? Onde estás, Adão? Ou seja, veja onde você caiu, menino. Onde estás, Adão? Olha onde você foi parar, Adão. E Adão fala assim, tive medo e me escondi entre as árvores. Eu tive medo.
Porque a atitude natural do ser humano, que é pecador, que tem culpa no cartório, é ter medo de Deus. Ele não quer se aproximar de Deus, então ele foge de Deus. Ó, pica a mula, como a gente fala aqui no interior. Ele quer desaparecer da presença de Deus. Mas não é possível você desaparecer da presença de Deus. Até o ateu acha que se consegue se esconder de Deus com todas as suas elucubrações mentais, não consegue. Não consegue de jeito nenhum. Ele só consegue demonstrar a sua tolice, a sua loucura, a sua estultícia, tentando não aceitar que Deus controla todas as coisas, está no perfeito controle de tudo, inclusive dele. Inclusive dele. Então, se escondendo de Deus. O pecador se esconde. Eu pergunto, você está se escondendo de Deus? Será que você está se escondendo de Deus? Você tem medo de Deus? Você tem medo de se encontrar com Deus? Né? Pensa bem. Você acha que existe alguma coisa em você que faz separação de Deus? Alguma coisa que você tem que esconder? Porque se não esconder, você vai ficar revelado, nu diante de Deus? Aqui nós temos um homem, então, revelando o que é o pecado. O pecado é fugir de Deus. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Entenda isso. Todas as vezes que você quer fazer a sua própria vontade, você está pecando. E porque nós viemos ao mundo já formatados para fazermos a própria vontade, nós somos pecadores por natureza. E pecamos sempre que queremos fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é oposta à vontade de Deus. E aqui, então, Jonas está nessa condição e nessa posição também de pecador, porque ele está em fuga. Deus está lá? Eu vou para lá. Deus me mandou ir para Nínive? Eu vou para Tarsis. Que realmente, geograficamente, são direções opostas. Ele pega um barco para a direção oposta. Aí no versículo 4, nós vamos ver como Deus age. Se por um lado o homem vive em constante fugida de Deus, tinha um seriado na televisão, chamava-se O Fugitivo. No tempo que eu era garoto, meu pai assistia, eu assistia também esse seriado, O Fugitivo. Ele vivia fugindo. O fugitivo estava sempre fugindo. Ele nunca podia ser encontrado. Ele estava sempre em fuga. E era uma vida miserável, né? Porque ele não podia parar de fugir. Naquele tempo a gente não perguntava de onde vinha o dinheiro dele para pagar as contas, tudo, né? Mas ele fugia. E aqui Jonas vai entrar nessa vida agora de fugitivo. Imagina um cara fugitivo da lei. Jonas acaba de ingressar na lista dos procurados, só que ele é procurado por Deus. E ele é procurado por Deus não para ser preso. Não. Os homens estão todos fugindo de Deus. Todos estão fugitivos de Deus, na sua condição natural. E talvez você aqui, com o que eu estou falando agora, seja um fugitivo de Deus também. Talvez onde você passe, você veja pregado nos postes, procura-se. Deus está procurando você. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.